Olá pessoal, esta é a aula 2 de taxonomia. Na primeira aula vimos classificação biológica. Nesta aula terminaremos a classificação biológica e veremos nomenclatura científica. Vamos lá? Vamos começar por alguns sistemas de classificação. Temos aqui uma linha do tempo e a primeira classificação que aparece já vimos na aula anterior, que era a classificação em animais aquáticos, aéreos e terrestres. Aristóteles classificava os seres vivos em animais e plantas. Os que não se encaixavam em nenhum dos dois grupos ele não classificava. Muito esperto ele, né? Santo Agostinho, na Idade Média, classificava os animais em úteis, nocivos e indiferentes ao homem. Também vimos na aula anterior. Em 1866, apareceu Haeckel com a classificação mais parecida com as atuais. Na classificação dele existiam 3 reinos: Protoctista, Plantae e Animalia. Onde estão as bactérias? Exatamente, dentro de protista, porque são unicelulares assim como os protozoários. E os fungos estão onde? Exatamente, dentro de Plantae, porque tem parede celular assim como as plantas. Em 1938, Copeland criou o quarto reino, o Monera. O que foi descoberto entre 1866 e 1938 que possibilitou a criação do reino Monera? Isso mesmo, a descoberta da diferença entre células eucariontes e procariontes. Bactérias são procariontes, então o reino Monera foi criado para elas. Em 1969, o Whittaker criou o reino Fungi e aqui temos o sistema de 5 reinos, que é o que mais cai nos vestibulares. O que possibilitou a criação do reino Fungi? Ou seja, o que foi descoberto entre 1938 e 1969 para a criação do reino Fungi? Exatamente, que fungos não são tão parecidos com plantas assim. A parede celular de plantas é de celulose e a das hifas dos fungos é de quitina, que só aparece em animal. E o açúcar de reserva energética dos fungos é glicogênio e não amido, como nos vegetais. Mais para o final do século foram descobertas as arqueobactérias, atualmente chamadas de arqueias, e em 1981 Lynn Margulis criou a teoria endosimbionte, embora ela não tenha sido a primeira a pensar nessa ideia. Segundo essa teoria, cloroplastos e mitocôndrias foram bactérias no passado evolutivo que teriam sido fagocitadas por células eucariontes. Ao invés de digestão, essas células estabeleceram um mutualismo com as bactérias que, com o passar do tempo, se transformaram nas organelas cloroplasto e mitocôndria. Qual é a evidência disso? Isso mesmo, o fato de cloroplastos e mitocôndrias terem DNA próprio, ribossomos próprios e dupla membrana. Baseado nisso, alguns taxonomistas propõem a seguinte classificação. Um ancestral comum deu origem a 3 grandes grupos chamados de domínios: domínio arqueia, domínio bactéria e domínio eucária. As arqueias são, entre aspas, bactérias adaptadas a condições da terra primitiva. As halófilas toleram altas concentrações de sal, as termoacidófilas, altas temperaturas e alta acidez, e as metanogênicas, baixas temperaturas e produzem metano no permafrost. No domínio bactéria temos todas as bactérias que conhecemos, né? As que causam doença, as cianobactérias e bactérias púrpuras que fazem fotossíntese, lactobacilos, entre outros. E no domínio eucária estão todos os seres vivos que surgiram por endossimbiose, ou seja, que têm mitocôndria ou mitocôndria e cloroplasto. São eles: protozoários, fungos, algas, plantas e animais. Ou seja, o domínio é uma categoria que está acima de reino. Mas o sistema de classificação que é mais comum nos vestibulares é o de 5 reinos. Então vamos a ele. Muito bem. Temos aqui a árvore da vida. Na base dessa árvore temos um ancestral comum que deu origem às arqueias e às bactérias, reino Monera. Alguma bactéria ancestral heterotrófica deu origem aos protozoários e bactérias fotossintetizantes deram origem às algas, reino Protista. As algas unicelulares deram origem às algas pluricelulares e elas aos vegetais, reino Plantae ou Metaphyta. Algum protozoário ancestral deu origem aos fungos, reino Fungi, e outro deu origem aos animais, reino Animalia ou Metazoa. Quais são as características dos seres desses 5 reinos em relação ao número de células, tipo de célula e nutrição? Vamos começar pelos Monera. Monera são unicelulares, procariontes, autótrofos ou heterótrofos. Se fizerem fotossíntese ou quimiossíntese, são autótrofas. Se não fizerem, são heterótrofas. Os protistas são unicelulares ou pluricelulares. Vamos lembrar que algumas algas são pluricelulares. Eucariontes, autótrofos ou heterótrofos. Autótrofo são as algas, heterótrofo são os protozoários.
No reino fungi são uni ou pluricelulares. Lembremos, por exemplo, que levedura de cerveja são fungos unicelulares. A maioria dos fungos, no entanto, é pluricelular. São eucariontes e heterótrofos. Mas não existe fungo verde? Realmente existem alguns bolores verdes, mas não é porque é verde que faz fotossíntese, certo? No reino plantae temos indivíduos somente pluricelulares, eucariontes e autótrofos. Mas Fábio, não existe o cipó-chumbo que não faz fotossíntese? Realmente, só que ele é exceção. E as plantas carnívoras? Planta carnívora faz fotossíntese, mas ela precisa de nitrogênio por crescer em solo pobre nesse elemento e por isso preda alguns insetos, por exemplo. E os animais são pluricelulares, eucariontes e heterótrofos. Entendeu classificação agora? Vamos então para a nomenclatura biológica ou científica. A nomenclatura biológica ou científica foi estabelecida por Carl von Linnaeus e é chamada de nomenclatura binomial ou binominal. Assim, os nomes das espécies são compostos por duas palavras. Por exemplo, o nome dos cachorros é Canis familiaris, duas palavras. A primeira sempre identifica o gênero e a segunda sempre identifica a espécie, né? Não, cuidado pessoal. O nome da espécie é identificado pelas duas palavras juntas. A segunda palavra sozinha, que é chamado de epíteto específico, não identifica nada sozinho, ok? A primeira palavra é sempre escrita com a primeira letra maiúscula, ali ó. E a segunda palavra com a primeira letra minúscula. Se tiver algo diferente disso, está errado. O nome ainda deve ser destacado do restante do texto. Para isso, sublinhamos ou colocamos entre parênteses, ou escrevemos em itálico, ou ainda em negrito. Vamos supor que você ainda esteja na dúvida se a segunda palavra é ou não a espécie. Então, veja esses nomes aí. Tadarida brasiliensis e Hevia brasiliensis. A espécie aqui, vamos supor que fosse brasiliensis, tá? Ou seja, é a mesma espécie, certo? Nesse caso, você estaria dizendo que um morcego é a mesma espécie que a seringueira. E eles pertencem a reinos diferentes. Então, o nome da espécie são os dois nomes juntos. Vamos ver outras grafias corretas. Canis familiares, não está em itálico, mas está sublinhado. Aqui está entre parênteses. Agora, você escreve em letra de forma? Preste atenção nesse nome, então. Está escrito de forma correta? Não, né? Por quê? Porque todas as letras ali são maiúsculas. Cuidado com esse tipo de grafia numa prova dissertativa, ok? Está errado. E para terminar, o nome da nossa espécie é Homo sapiens sapiens. É errado. A nomenclatura não é binominal? Então o nome da nossa espécie é Homo sapiens. Toda vez que encontrarmos um nome científico composto por três palavras, sendo que a primeira é escrita com a primeira letra maiúscula e as outras duas palavras com minúsculas, isso identifica uma subespécie, que popularmente é chamado de raça. Então todas as pessoas que vivem no planeta são da mesma raça, Homo sapiens sapiens. E onde estão as outras raças de Homo sapiens? Já foram extintas. O homem de Neandertal, Homo sapiens neanderthalensis, foi extinto. A única raça que sobrou foi a nossa, ok? Bom pessoal, isso é tudo por enquanto. Espero que tenha ajudado. Abraços e até a próxima aula.